dia pessoal, agora é 9h33 e eu estou aqui ainda no Second Life, depois de uma noite muito legal. Bem, para quem não me conhece, eu sou o Dracogate, aquele que todo mundo fala mal, mas não tem coragem de falar na minha cara. Ninguém vem no meu IM me xingar, ninguém vem fazer nada aqui, é só nas costas e tudo mais. Eu comecei a jogar Second Life há muitos anos atrás. Eu entrei aqui antes, quando ainda tinha sobrenomes, tudo. Só que eu não gostei do jogo, porque o jogo era muito feio. Eu detesto o jogo com gráfico ruim. Então, como o gráfico aqui era muito ruim, eu acabei fazendo avatares e não jogava. Aí, ok, em 2012 eu voltei de novo porque eu conheci umas meninas que jogavam Second Life, né? Só que eu não sabia fazer nada aqui, eu era super noob, assim. E acabaram que as meninas me deram uma. Acho que não sei se foi gestura ou animação que eu não gostei, assim. E eu acabei, tipo, saindo do jogo e indo jogar outras coisas. Eu, por exemplo, eu era um player de Elder Scrolls. Inclusive, eu sempre me chamei Draco Bato em todos os games online que eu joguei. E tanto nos offline também. Esse personagem foi criado por mim quando eu tinha 16 anos, mais ou menos. Eu tenho até o desenho dele pra provar. Que dia eu mostro. Óbvio, eu não sou de dar satisfações pra ninguém. Principalmente aqui, porque, né? Ninguém tá me dando dinheiro. É igual aquele vídeo que tem do Porta dos Fundos, que se a pessoa pagar tuas contas, aí você deixa ela dar opinião na sua vida. Então eu penso da mesma maneira desse vídeo do Porta dos Fundos. No Second Life e tanto em outros jogos, eu sempre fui vampiro. Sempre. Eu gostava muito de jogos de RPG e MMO. RPG, porque dá pra matar, né? Aí tá, mas ok, em 2012 eu vim e acabei não ficando. Fiquei acho que alguns meses e saí de novo para em 2014 definitivamente eu voltar para o Second Life. Porque eu conhecia garotas de outros jogos que jogavam aqui e me falaram, tem bloodlines lá, você tem que encontrar um vampiro, se transformar, não sei o que. Então foi o que eu vim. Eu vim procurar o. Primeiramente, né, eu procurei a Land brasileira, porque eu só conhecia a Land internacional. E então me ensinaram lá, fala lá, põe na busca lá e procura por alguma cidade do Brasil, por exemplo, como Rio de Janeiro. Então eu fiz isso e achei a antiga Brasil Rio, né? Aquele lugar desprezível que eu não suporto. Eu encontrei lá tudo e fiquei rodando por lá, não sabia comprar. Eu comprava roupa pra pôr no avatar, tudo, mas eu achava que o jogo tava me enganando porque eu comprava uma roupa e vinha uma caixa, né? E eu não sabia que tinha que tinha que abrir a caixa. Até um dia que acho que uma moça ali ficou com pena de mim e chegou em mim e perguntou por que que eu só usava sempre a mesma calça e não tinha sapato, não tinha camisa, não tinha nada. Só tinha cabelo e calça. É a única coisa que eu tinha. Então ela foi, me ensinou tudo, a abrir caixa, tudo. Então eu comecei a conseguir me vestir tudo até um dia que eu encontrei umas pessoas andando com roupas pretas e eu falei, deve ser vampiros, vou caçá-los. E eu fui até eles. E eles ficaram meio assustados, achando que eu era alt. E eu falei, vocês são vampiros? E eles ficaram quietos.
Aí daqui a pouco eles, sim, somos, por quê? Tipo assim, meio arrogante até. Aí eu falei, ai, até que enfim encontrei vocês, eu tô aqui há meses rodando nesse Second Life, procurando por um clã e nada. Nada de vampiro, nada de clã, só esse monte de gente falando abobrinha nessa land, que eu nem consigo sair daqui direito. O único lugar que eu consigo ir é na casa, na land de uma moça, dessa mesma moça que me ajudou. Então eu, ok, né, fui. É, aí eles, depois, né, que eles viram que, sei lá se eles viram ou se eles pagaram pra ver, que eu não era um alt, me levaram pro clã e me transformaram em Revenant de vampiro. E então eu comecei a aprender a jogar Second Life de verdade, porque para um novato acho que a melhor opção que existe é um clã. Porque a comunidade brasileira aqui ela tem muito preconceito com os noobs, sabe? E a melhor opção para um noob é entrar para um clã. Porque no clã ele vai aprender as pessoas nos clãs de vampiro, ou seja, de todas as raças, né? Nós temos cinco raças na Bloodlines. São muito mais pacientes, porque a gente quer que o clã da gente tenha pessoas. Então a gente acaba acolhendo essas pessoas que não sabem fazer nada no jogo, né? No Second Life. A gente acaba acolhendo e ensinando eles a fazer as coisas, aí ver se eles têm interesse de jogar Bloodlines. A gente vai ensinar também. Nós vamos ensinar também a jogar a Bloodlines. No meu clã, por exemplo, que se chama Oblivion, agora o antigo Enigmata, a gente ensina também RPG de Vampira Máscara, de Lobisomem Apocalipse. É um RPG. Acho que muita gente não deve nem saber o que é isso, mas a gente gosta. Não é esse RP urbano aí de favela e polícia não, tá? Porque sinceramente, pra mim, se fosse pra mim brincar de polícia e ladrão, eu ia fazer isso na vida real, né? Porque é algo possível. Agora não é possível você ser um vampiro, uma fada ou sei lá o que você quiser ser aí do mundo da fantasia na vida real. Então eu prefiro fantasia, porque afinal aqui é o metaverso, né? E eu sempre joguei jogos assim. Eu gosto muito de jogos com temas medievais ou até mesmo o cyberpunk, que é um tema futurístico, né? Eu só não curto viver realidade, porque realidade, se eu quisesse viver realidade, eu estava na realidade. Porque eu tenho 49 anos, eu vivi a minha vida intensamente até o dia que meus filhos já estavam crescidos, já estavam encaminhados e eu vim curtir minha vida virtual, porque no tempo que eu era criança, que eu era adolescente, não existia internet. E eu via na TV, né? A gente assistia Blade Runner, por exemplo, que é um filme que retrata um cenário futurístico, tudo isso que a gente tem hoje em dia aqui, videochamada, essas coisas, que quando eu tinha lá meus 12 anos, isso era coisa de ficção científica só. Nós temos hoje. Então eu gosto muito de tecnologia e eu gosto dessas coisas, entendeu? Então eu entrei do clã e tudo e fiz o que tinha que fazer. Aí eu comecei a jogar pesado. Eu sempre, na vida real, assim, não posso reclamar, porque eu comecei a trabalhar com 16 anos e eu tenho uma ótima vida hoje em dia. Eu tenho minha casa própria, tenho tudo, sabe? Nos conforme aqui e não preciso mais me preocupar com o futuro.
Então eu fico muito mesmo no Second Life, porque, sinceramente, eu trabalhei a vida inteira em balada e eu não gosto de balada. Não curto. Não curto ficar saindo pra barzinho, beber, não curto ir pra balada dançar, eu nem dançar sei. Então, eu gosto mesmo é do meu PC, do meu quarto aqui. Eu tomo minha cerveja quando eu quero, no conforto aqui da minha casa. E também porque a última vez que eu fui na balada deve ter 9 anos. Eu fui assim pra curtir, né? Não pra trabalho. Eu deu meia hora que eu tava lá, eu comecei a ficar com sono. Sendo que em casa dá 8 horas da manhã e eu tô acordadão ainda, não tenho sono nenhum. Então, ok. Então eu curto o meu Second Life, eu curto o meu avatar, eu curto a vida aqui que a gente pode ter. Eu curto esse lance de conhecer pessoas novas, de conhecer pessoas de outros países. Porque é muito mais barato, né? Você alugar no Second Life do que você pagar uma passagem para Paris. Então aqui eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas de outros idiomas, apesar de que o meu inglês é péssimo, mas dá para ter uma comunicação assim um pouco ruim, mas tem a ajuda do tradutor também, se precisar, né? Então é isso aqui que eu curto. Eu curto muito vampirismo, muito mesmo. Eu gosto de RP de vampiro. Eu entro, quando eu logo aqui eu já tô RP on. Que pra mim não tem muita dificuldade, afinal a minha vida real também é na noite. Sempre foi na noite, eu sempre fui uma criatura da noite. Nada que eu brinco na minha fantasia aqui é completamente diferente de mim, RL, porque Draco e eu somos praticamente a mesma pessoa, porque só muda que eu não bebo sangue na vida real, né? E nem sou imortal, né? E eu acho, infelizmente, não, e também felizmente, porque eu acho que eu não ia tancar isso, não. Ficar vivendo pra sempre, vendo as pessoas que eu gosto morrer, não sei o quê. Então é isso que eu curto, RP, eu gosto de brincar aqui mesmo, de vampiro, e isso aí, é isso aí. Eu também tenho loja, eu também sou criador. Eu tenho ficado um pouco parado na minha loja há uns 2 anos atrás, desde que eu assumi o clã Enigmata. Eu dei uma parada de trabalhar na minha loja. Uma que também é a promoção aí, que todo mundo gosta muito, né? E que vende um monte de bugiganga com animação ruim e etc. É, esse evento ele deu uma falida assim nas lojas que não conseguem entrar, né, nesse evento. Porque por que você vai comprar uma coisa que tá super barato na promoção, você não vai comprar? Você vai esperar a semana inteira para chegar o fim de semana e você comprar. Então, acaba que as lojas de médio e pequeno porte, elas sofrem com isso porque elas não vendem. Então, por causa disso, eu dei uma parada na minha loja. Porque a minha loja é só mais assim para mim bancar o meu Second Life, né? Mas até então eu ainda consigo pagar minhas contas do Second Life sem colocar dinheiro da vida real. E assim vai indo. Então, uma coisa agora que eu tenho notado que ultimamente a gente sempre foi, né, no Second Life, desde que eu entro, tinha os ataques antigamente, inclusive eu adorava fazer isso, porque era muito divertido derrubar a land dos outros. Eu falo as coisas na cara mesmo, quem não gostar, não gostou, problema de quem não gostou. Era divertido, porque era algum tipo de luta, porque esse negócio, esse marasmo que é o Second Life, de ficar, não poder fazer nada, não poder matar ninguém, é chato. Pra quem veio de um RPG, de um MMO,
é bem, é bem complicado, assim. Porque a gente tava acostumado que se tem uma briga, entra no PVP ali, ó, e resolve. Mas aqui não. Aqui a gente encontra o quê? Umas espécimes energúmenas, tipo um homem aí que tem uma página flopada aí, que fica xingando os outros, falando mal dos outros, falando de vida real dos outros, que ele nem sabe. E ele não sabe, né? Mas a gente sabe da vida dele. E fica nessa palhaçada, sabe? Eu não curto isso. Pra mim, isso aí é guerra de menininha de quinta série, sabe? De ficar fofocando, falando essas coisas aí. Isso aí não é atitude de homem. Então, eu não curto, apesar de que eu não me incomodo com isso. Porque nada que fala é a verdade, não sabe nem do que tá falando, tá expondo pessoas erradas e assim que vai, né? Até o dia que tomar um processo, ter que pagar umas cestas básicas, aí para. Então a gente precisa, eu acho assim, que se não tem mais nada pra fazer no Second Life, faz amizade, mano. Conhece pessoas novas, troca ideia. É bom, sabe? Faz bem, ainda mais pra gente que é pós-pandemia, né? A gente acostumou muito a ficar muito em casa e muitas pessoas pararam até de curtir, de sair, porque acabou acostumando de ficar no computador. Então, pra que ficar falando da vida dos outros, essa palhaçada toda, se você pode fazer amigos? Por exemplo, no clã aqui, que eu tenho regras, né? Obviamente, o clã tem regras, eu não permito esse negócio de fofoca, de ver um coleguinha falando mal do outro, tudo. A não ser que esteja falando do babaca lá de fora, né? Inclusive, eu tenho. Deixa eu ver. Três pessoas, assim, que tem o meu ranço. Que eu não vou nem falar os nomes, porque eu não quero dar ibope. Mas essas 3 pessoas têm o meu ranço. E mesmo assim, eu não perco meu tempo falando da vida dessas pessoas. Então eu não entendo como que eles ficam me dando ibope e falando do meu nome o tempo todo. Às vezes, eu curto rock, eu curto metal. E às vezes, mas eu tenho amigos que gostam de funk, então às vezes, vamos lá comigo no funk, não sei o que, aí vou. Eu chego no funk, as pessoas falam, nossa, você quer o Draco Battery, não sei o que. Aí eu tipo, caramba, mano, eu sou famoso e nem tô sabendo. Deve ser por causa desses caras que ficam falando mal de mim por aí, né? Eu já teve caso de ver o cara lá do World of Warcraft. Não, é do Perfect World. Porque um cara daqui do SL teve uma desinteligência comigo e ele foi lá pro Perfect World falar mal de mim. E o amigo dele lá do Perfect World saiu lá do Perfect World, veio até o Second Life só pra me conhecer. Pra saber se eu era isso que o cara falava mesmo. E nós viramos amigos pra caramba, assim, por muitos anos. Infelizmente, ele tinha um probleminha de autoestima e eu apresentei uma filha minha pra ele, eles começaram a namorar e do nada, assim, ele surtou comigo, assim, como se eu quisesse pegar a menina, sabe? Mas até então, o tempo que durou a nossa amizade foi, pelo menos de minha parte, foi muito sincera. E a gente chegou a ser amigo até na vida real, assim, né? Então, tipo, eu não vejo necessidade de ficar nessa brigaiada, nessa fofocaiada. Eu não tenho paciência, sabe? No meu clã tinha entrado um pessoal que faz essas coisas e eu mandei tudo embora. Porque eu não tenho paciência. E até os que ficaram, né? No caso, eu tenho 2 pessoas que é da minha família de vampiro, que também falava, obviamente, também reclamava dessas pessoas
Então, no fim, eu medi, obviamente, que eu sempre vou defender os meus amigos. Mesmo eles estando errados. Eu vou defendo meus amigos, mesmo estando errado, e lá em casa a gente se entende. É tipo assim. Eu não vou. É óbvio que se a pessoa que meus amigos estão brigando é uma pessoa sensata que tá conversando, que tá tentando conversar e meus amigos não estão querendo, eu vou pegar e cortar logo aquilo, entendeu? E eu converso depois com essa pessoa em particular. Só pra saber, porque toda história, toda história de briga tem dois lados. E o mal desse povinho é Zé Povinho, vamos falar que nem lá em São Paulo, lá na periferia. É Zé Povinho, porque só escuta um lado da história e não procura saber o resto. Então, isso é muito feio, mano, porque isso não é atitude de adulto, sabe? Eu fico pensando que eu já encontrei caras que são mais velhos que eu aqui. E que fica de picuinha, de fofoquinha. Eu fico pensando como que é a vida real dessas pessoas. Porque vamos supor alguém que mora numa comunidade assim e faz esse tipo de atitude, vocês sabem no fim que tem, né? Então, sei lá, eu acho que porque pensa. Desculpa, porque aqui é internet, acho que a internet é terra de ninguém. Não é, gente. Não é. Ó, eu faço curso de cibersegurança e não existe ninguém irrastreável. Então, quando pensarem em fazer merda na internet, saibam que tem como descobrir vocês. Dá pra ir na casa de vocês aí, pegar o endereço de vocês e ir atrás de vocês aí com a polícia. Então, gente, para de ficar arrumando problema pra cabeça, para de falar mal dos outros, para de expor, para de hackear os outros, para de fazer essas coisas. Porque uma hora a conta vai vir. Então é isso aí. Eu tentei aqui contar um pouquinho da minha história para as pessoas que me conhecem, que não me conhecem. E se quiserem conhecer, estou aberto a amizades. O meu nome no Second Life é Draco Bathory.Osborne. Osborne igual do Ozzy Osbourne. Se quiserem me conhecer, se quiserem virar vampiros, se quiserem entrar pro meu clã, está aí. Não ouçam a macaca velha ali, careca, o macaco branco falando que. Nem é erro meu. Nem serve pra ser macaco, porque nem pelo tem. Não tem cabelo, né? E é isso aí. Agora, se vocês gostaram do meu vídeo, é só falar e dar o like que eu faço mais. Eu não sou muito bom em ficar falando sozinho, olhando pra porra da câmera. Mas a gente tenta, né? Então é isso aí. Tchauzinho, pessoal.